Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e o Pedro estiloso, como podem ver. Ele comprou um óculos para ele na praia. E a gente começou o vídeo para mostrar para vocês, né? Ele de óculos. Vamos tirar agora, Pedro, para te poder enxergar melhor. Então vamos lá! Dia de falar sobre o esquema de autossacrifício. Como prevenir a formação desse esquema que é tão prejudicial, ou quando a gente já desenvolveu, infelizmente, esse esquema, o que nós podemos fazer para tratar ele? Então, a primeira coisa que é importante a gente compreender, gente, é que o esquema de autossacrifício, ele gera o sentimento na pessoa de que ela sempre deve deixar de lado as suas necessidades em prol das necessidades dos outros. E essa inversão da pessoa primeiro cuidar dos outros e se negligenciar, se deixar em segundo plano, ela é bastante desgastante ao longo da vida, porque é aquela velha máxima que é tão verdadeira, de que a gente só vai poder realmente cuidar dos outros depois de primeiro cuidar da gente mesmo. Quando a gente inverte esses papéis, a gente inverte essa prioridade, inclusive, a gente tende a colher inúmeros prejuízos, inclusive nas nossas relações, porque é aquela coisa, né? Todo sim que a gente dá para os outros sem poder é um não que a gente está dando para nós mesmos, para nossa saúde emocional. E o esquema de autossacrifício, ele se apresenta muito dentro desse aspecto, de a pessoa não conseguir colocar limites, dizer que não durante as relações, durante as convivências. Então, uma coisa muito importante sobre a criação do Pedro que nós estamos fazendo, inclusive já entrando nos esquemas do quarto domínio de necessidades emocionais, que é cuidar com a minha postura e da do Gabriel, no sentido de não colocar as nossas necessidades emocionais na frente das do Pedro, porque o que muitas vezes vai acontecendo, gente? Os pais começam a desenvolver esquema de autossacrifício nos filhos quando eles começam a realmente ficar colocando muito foco nas suas questões e, inclusive, o filho começa a se voltar para as necessidades dos pais e vai aprendendo, talvez, já desde cedo, que as suas necessidades não são tão importantes, que elas precisam ficar em segundo plano, porque os pais estão ali sempre mais demandantes. Ou não só os pais, mas muitas vezes quando se tem outro filho, que se coloca o foco demais no outro filho. Ou muitas vezes, super comum, os pais com problema no casamento, então um fica focando nessa questão e ali magoado, ressentido, com uma série de questões, se vitimizando, e o filho vai se sentindo inclusive responsável, vejam só, isso é muito importante, responsável por deixar os pais bem. E essa não é a ordem saudável das coisas. Quem é responsável por cuidar de quem na relação é os pais cuidarem dos filhos, não os filhos cuidarem dos pais. A gente começa a comprometer uma hierarquia natural e necessária de organização familiar. Então, uma das principais coisas que nós estamos fazendo ao longo da criação do Pedro é justamente policiar as nossas falas, as nossas demandas emocionais para não transferir elas para o Pedro. A gente cuida muito para estar bem regulados emocionalmente, para eu e o Gabriel conversarmos coisas que são nossas quando o Pedro não está junto, quando ele está dormindo, quando ele está fazendo outra coisa, para não sobrecarregar ele com aquilo que nós, enquanto adultos, precisamos lidar na nossa vida e não transferir para uma criancinha, né, para um bebezinho, no caso do Pedro. Então, essa é a questão que principalmente a gente tem cuidado e que eu recomendo a nível de prevenção, que a gente cuide muito para que os nossos problemas não se tornem os problemas dos nossos filhos. E a título de quem, infelizmente, já tem esse esquema e precisa combater ele, gente, não tem outro caminho que não seja a gente se priorizar, por mais difícil que seja, por mais automático que muitas vezes passa a ser, sempre se voltar para os outros, para as necessidades dos outros. A única forma realmente de combater esse esquema é a gente ter autocompaixão, entender que a gente primeiro precisa de fato se cuidar,
que os limites que a gente precisa colocar nos outros não é só pelo nosso bem, mas é inclusive pelo bem da relação com aquelas pessoas, porque relações demandantes demais, elas não são saudáveis, elas não fazem bem para ninguém e geralmente elas acabam muito mal, tá? É aquela coisa, a pessoa vai dizendo sim, 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 chega uma hora que ela não pode ver mais aquela outra pessoa na frente dela, não é? Fora as ingratidões, injustiças, tudo aquilo que a gente alimenta por consequência. Então, com certeza, a principal questão, o principal antídoto para o esquema de autossacrifício é a autocompaixão, é a gente se cuidar em primeiro lugar, para daí sim estar bem, para contribuir com a vida do outro, mas nunca se responsabilizar pelos problemas dos outros, pelas demandas dos outros, porque além de não ser justo consigo mesmo, também não vai resolver as demandas que os outros têm. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Dá tchau, Pedroca!